Seu time tá parecendo que trabalha num pronto-socorro. Plantão médico. Todo mundo correndo, todo mundo lutando pela vida para salvar os outros. E aí? Qual é o foco? O que é mais importante? O que é mais urgente? Ninguém sabe. Onde focar? Se a sua equipe trabalha desse jeito, apagando incêndio, em vez de entregar valor, entregar resultado de uma forma previsível, acredito que metodologia Kanban vai te ajudar. E metodologia Kanban é diferente de um quadro na parede com post-its ali, desse jeito. O método Kanban tem práticas, tem resultado, e você vai ver comigo agora. Eu sou André Moleiro. Nesse guia definitivo, eu vou falar que Kanban é muito mais do que quadro e post-it na parede. Eu vou te ensinar a configurar um projeto Kanban profissional no Gira. Um projeto que é para aplicar a regra de ouro do Kanban, que vai forçar seu time a ter eficiência, focar, ter resultado. Você também vai ver como ler os gráficos, que te dão previsibilidade. No final desse vídeo você terá um sistema que transforma o caos em um fluxo de trabalho suave e contínuo. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é como que a gente cria um projeto Kanban do zero no Gira, como que a gente organiza o workflow. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela ali com vocês que eu vou criar um projeto. O próprio Gira, se você entrar lá em criação de espaço, ele já te dá algumas coisas prontas, ó. Vários espaços, pacotes personalizados, ó. Entrada de mercado, criação de marketing. Essa tela tá meio quebradinha aqui, ó. Gira tem essas coisas, tá? Kanban. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Tem algumas formas de chegar até aqui. É só clicar lá no mais espaços, aqui, ó. Espaço, criar meu espaço. Você já chega aqui. E o Kanban tá aqui também, ó. Trabalhe com eficiência e visualize o trabalho com tarefas a serem feitas. É isso que a gente vai fazer. Nessa primeira tela, o Gira te apresenta algumas coisas. Tipo, aquilo que a gente estava falando, né? Um resumo do que é o Kanban, quadro para limitar trabalho, que a gente vai ver como faz, como dar melhoria contínua em relatórios ágeis, os tipos de ticket, épico, história, bug, tarefa e subtarefa, o que já tem no fluxo, itens pendentes, andamento concluído, tá? É um produto do Gira mesmo, do Gira Software. Ele pode ser um produto de outras entidades do Gira, como Confluence, como o Service Manager. Então tem algumas outras coisas. Então você sabe que é um produto que está disponível gratuito. Vamos ao template. Aqui a mesma coisa do Scrum. O que eu recomendo para vocês como time, tá? Gerenciado pela equipe, você vai ter muito menos funcionalidades, mas ele vai abrir mais. Eu não recomendo utilizar essa opção aqui quando você está utilizando um projeto sério, um projeto profissional. Sempre utilize o gerenciado pela empresa, tá? Para as equipes que querem trabalhar com outras equipes para uma abordagem padrão. Incentive e promova práticas de processo organizáveis, promovendo uma configuração compartilhada. Se você está começando a aprender alguma coisa, quer trabalhar com Gira, trabalhar com Ágil, use essa opção sempre, tá? Então, ó, configuração é mantida pelos administradores, a configuração padronizada, compartilhada em vários espaços, controle total de tickets, campos, então tem tudo isso. O outro é muito mais aberto, você pode ver até pela própria imagem aqui. Vamos selecionar ele. Então, eu vou chamar ele de projeto Kanban do zero. Gerenciado pela equipe. Se eu quiser personalizar o projeto, aqui eu posso ter 14 dias grátis. Aqui é uma carinha que ele vai dar, ó, tá vendo? Que ele já tem uma carinha de Kanban. Vou mostrar aqui mais só para vocês verem que tem a chave. Isso aqui é o que a gente vai usar sempre, ó. Lá em cima, na URL, vai estar a chave sempre. Você vai reparar isso quando tiver a sua URL aí. Dou avançar. Ele me criou aqui o espaço, ó, projeto Kanban do zero. E me deu aqui o quadro Kanban com aqueles itens que a gente já viu. E agora é o seguinte. Para entregar valor no Kanban, tudo que a gente está falando sobre o método Kanban aqui, então, é fluxo.
Tá? Então a gente precisa criar colunas e esse fluxo representar. Vamos alterar um pouquinho esse fluxo aqui, ó. Vamos dar uma configuração de quadro. Vou entrar lá em Layout, Colunas, e eu começo a mudar aqui os itens. Eu quero chamar o primeiro item aqui de Backlog, igual o status que está aqui embaixo. Dou Enter, ele mudou o nome. O segundo item vai ser Priorizado. Eu vou ter um terceiro item em desenvolvimento. Vou ter um item de revisão. Como a gente está falando que o principal público nosso, principais pessoas que trabalham, eles vão estar entrando em desenvolvimento de software. Então, é um pronto para deploy. Vamos criar mais um, que é o concluído. Priorizado, desenvolvimento, concluído, vem para cá, ó. Pronto para o deploy também. Ó, tá vendo que ele já quis pegar algumas coisas aqui já que tem status. Então, e aí a gente vai começar a olhar fluxo, tá? Por quê? A gente começa a ver que o status ele pode ter vários, está em uma coluna, ou ele está em duas. Então, tá vendo que a gente tem aqui, ó, duas colunas, vão aparecer o status aqui. E a gente começa a trabalhar com fluxo. Onde a gente trabalha com fluxo para organizar isso? A gente volta lá para a tela e a gente vai agora entrar aqui, ó. Configurações do espaço. Na configurações do espaço, nós temos o fluxo de trabalho. No fluxo de trabalho, a gente vai organizar, para ficar fácil, os mesmos nomes de coluna que a gente estava vendo ali vão ser os status. Então, a gente já tem status de backlog, a gente já tem um status de priorizado, aí eu vou criar aqui, eu vou remover esse, ó, excluir status, e eu vou adicionar um status. Adiciono um já existente, que pode ter ali um priorizado. Vamos ver se já tem um priorizado. Não, não tem. Então eu vou criar um novo. Priorizado. E aqui eu tenho 3 status da categoria, ou seja, eu estou colocando aqui, ó, eu tenho uma categoria para o status. Eles, no Gira são 3, cinza, o azul e o verde. O cinza, to do, ou seja, eu vou fazer. O azul, in progress, estou fazendo. E o verde é done. Porque aqui eu meço eficiência. O priorizado é um to do. Eu priorizei, acabou. Ele vai continuar ali nesse status. Aqui tem uma manha do Kanban aqui, do fluxo do Gira. Aqui eu estou dizendo que o método priorizado ele permite que todo e qualquer status sejam movidos para ele. Se eu desmarcar ele está dizendo que nada pode ser movido para ele, ó. Precisa de uma transição. Como que a gente cria essa transição? Através dessa seta aqui, ó. Então, eu estou criando a transição priorizado. Então, do backlog, só do backlog vem algo priorizado. E eu vou construir aqui, eu vou acelerar o nosso fluxo aqui, vocês vão acompanhar eu criar ele inteiro. Então, concluímos o fluxo aqui e eu preciso atualizar eles. O que eu deixei? Backlog aqui, qualquer coisa pode ir para o backlog, mas do backlog entra priorizado, desenvolvimento, revisão, pronto para deploy e concluído. Ele só tem lá disponibilidade quando a gente atualiza o fluxo, ó. Ele disse aqui, ó, aconteceu essas coisas
tá? Ele pode adicionar exceção, colocar exceção. Aqui tem link para vocês aí, ou na descrição, ou aqui em cima, para vocês verem o vídeo de fluxo, que é bem legal. E aí vocês podem fazer e utilizar muito mais coisas. Tem restrições, tem várias coisas que vocês podem fazer. Bom, vamos lá. No fluxo tá aqui, então, dado esse fluxo, agora a gente tem que colocar eles nas colunas. Como que é feito isso? Os status do fluxo, a gente já tinha alguns. Mas o que aconteceu? No nosso fluxo saíram algumas coisas, entraram outras, e a gente precisa configurar o quadro. Estamos aqui configurando o quadro, voltamos lá para o layout colunas, e aí a gente tem acesso a nossas colunas aqui. Deixa eu dar uma expandidinha aqui para a gente, vai ficar um pouquinho menor, mas vai ficar mais claro de ver. Backlog está certo. Selecionado para desenvolver não está mais aqui, ó. A gente tem o campo, o status priorizado. A gente também tem o em desenvolvimento que estava com em andamento. Fica aquela exclamação ali, uma exclamação falando que ele não existe esse status. Então, eu tiro ele daqui, coloco o em revisão no status de revisão. Aqui, ó, eu estou dizendo que tem 2 status para a revisão e nenhum para o pronto deploy. Agora aqui eu arrumei. E no final eu tenho concluído com concluído diretamente. Dica que eu tenho aí como especialista. Não mapear status no Gira para as colunas do quadro, tá? Como que é isso? A gente colocar vários status numa coluna pode não dar a visibilidade que a gente espera, tá? Um erro comum a gente não mapear os status antes. Então, primeiro mapeia os status, depois você faz as colunas, tá? É a dica que eu dou para você. O que vai acontecer? Você tendo os status, aí você constrói através do seu fluxo as colunas que você vai ter. E aí você vai ter praticamente 1 para 1. Tá? Em raras exceções se utilizam 2 status. Às vezes, quando um fluxo passa por uma aprovação diferente, quando ele tem alguma coisa, às vezes você tem 2 status ali. Mesmo permitindo, tente não usar. Tá? Então, aqui está a parte de status. Agora, quero trazer para vocês uma outra coisa, tá? Uma regra de ouro pro Kanban. E na minha visão, o Kanban, ele dá a velocidade, dá a eficiência através dessa regra, que chama WIP, Work in Progress. Ou seja, a gente está medindo o trabalho em progresso, tá? Agora, eu vejo que a parte mais importante, então se você ignorar isso, você vai perder muito do seu time, porque o WIP define e dá a melhoria contínua muito no Kanban. A gente vai ativar esses limitadores. Como que a gente ativa isso? A gente ativa colocando aqui, ó, priorizado. Quantos itens priorizados? Quantos itens em desenvolvimento? Eu posso dizer que o mínimo é 1, o máximo é 5. Então eu vou limitar só essa parte do em desenvolvimento. Não preciso fazer mais nada. Já está aqui. É só eu voltar para o quadro. E aí o que vai acontecer? Eu vou criar vários cards aqui, ó. E eu estou dizendo que o mínimo é 1, então ele já está com alerta aqui. Então eu crio um backlog 1. Parando aqui no meio, vocês viram que ele deixou de ficar cinza e está marcando 2 aqui. Máximo 5, mínimo 1. Então, se eu passar eles aqui dentro desse limite, não há um problema. Cheguei ao limite, 5, máximo. Então ele aceitou. Agora, eu vou colocar o passei do limite. E agora vai ficar vermelho. Porque eu excedi o máximo. Então toda vez que eu excedo o máximo, há um problema. Ele não limita para falar não pode entrar aqui. Aí é seu trabalho como agilista, como Agile Master, como Agile Coach, trabalhar com o time para não alcançar esses limites. É igual o processamento de máquina. Então, se você está o tempo inteiro no 100, vai dar problema. Se você tem que estar sempre abaixo desse 100 para conseguir ter uma efetividade. O que acontece, gente?
Se a gente está fazendo muita coisa, a gente não vai terminar muita coisa. A gente não vai terminar as coisas que às vezes a gente priorizou. Então, dado isso, a gente precisa fazer esse controle de WIP e é assim que faz ele. Certo? Agora eu vou trazer para vocês, através de outro projeto, como esse a gente construiu do zero, ele não vai ter os relatórios com números. Então, se a gente olhar aqui, ó, o CFD, ele está vazio. Se a gente olhar outros relatórios, eles sempre vão trazer poucos números. Eu vou trazer aqui meu quadro Kanban, que vocês já podem ver nos outros vídeos, os relatórios que a gente pode utilizar aqui. Por exemplo, fluxo cumulativo, o famoso CFD. Eu gosto de olhar para o CFD sempre tirando itens pendentes e itens concluídos. Por quê? Eles não estão como uma organização para a gente olhando fluxo, olhando onde estão gargalos. Eles estão como algo que eu ainda vou priorizar e algo que já está pronto. Então, aqui a gente vê esse fluxo todo bagunçado, cheio de cores. E eu tenho 4 status: em levantamento, selecionado para desenvolvimento, em andamento e programado. Tá? Eu posso afirmar que ali em agosto eu tinha algumas coisas programadas e não tinha feito. Foi durante um tempo um gargalo. É um gargalo, nesse período de agosto, as coisas que estão selecionadas para desenvolver. Como inverteu, ó, ele ficou pequeno, tinha um item, ele já foi maior o tempo em levantamento, ou seja, tinha muitos itens em levantamento, hoje diminuiu. Eu estou assim praticamente estável durante um tempo com as mesmas coisas em levantamento, em gargalo. Vamos olhar nesse tempo aqui, ó. Vocês viram que eu selecionei com o próprio cursor, ele me mostrou só esse tempo, entre maio e agosto. Então, foi durante um tempo um gargalo em levantamento, do selecionado para desenvolvimento, ou seja, está levantando, estou procurando informações, está selecionado. Agora está selecionado, estou só aguardando. E tem ainda esse gargalo. Desse final de agosto, esse foi um gargalo, não estávamos fazendo nada, tinha muita coisa para fazer. Tá? Como que a gente identifica o gargalo? Olhando essa faixa maior. Então, durante o em desenvolvimento, foi muito pouco. Ele praticamente não ficava coisas ali paradas para em desenvolvimento. Entrava em programado, ficou algumas coisas ali programado, mas tipo, o em desenvolvimento acabou. Praticamente, ó, tinha um programado e um fazendo. Esse fazendo virou 2 programados. Então, o programado também é um gargalo. Então, é uma coisa a se prestar atenção. Então, a gente viu que nada saiu do selecionado para desenvolvimento entre 2 e 9 de agosto, por aí. 1º de agosto até 9, 10. Então, foi um tempo ali que ficaram as coisas paradas e não foram pegas em desenvolvimento. Só terminou um, mas não pegou mais um. O que a gente precisa fazer? Várias coisas. Mudar time, olhar relações de conversas que a gente tem, como que a gente trata todo mundo, como que a gente dá mais produtividade. Aí entra muito outras reuniões que tem no Kanban, uma retrospectiva bem feita ali, como que a gente dá mais eficiência, mais resultado. Também são métricas do Kanban, lead time, cycle time. Tá? Eu tenho 2 vídeos exclusivos de lead time, cycle time e throughput. 2 vídeos que falam sobre as 3 técnicas ainda usando IA. Vão estar aqui na descrição, entrem aqui, pode ir lá acessar que vocês vão ter esses vídeos. Aqui está o Control Chart. Nele você tem lead time, tá? Ele traz na média aqui o lead time e traz a mediana, ou seja, o ponto médio deles. E o ponto máximo. O máximo que a gente teve uma entrega de 17 semanas. Tá? Um throughput desse tempo de 94 itens. Uma mediana de 3 dias, ou seja, o ponto médio entre os mais rápidos e os mais lentos dá 3 dias e 14 horas. E uma semana na média do tempo total, ou seja, deve ter coisas muito fora do padrão, que está aqui, ó, as 17 semanas, tá? Coisas que estão aqui, ó, 13 dias, a nossa linha média, tá? Então, quando a gente está aqui, ó, no vermelho a linha média, a linha azul
a média móvel, ou seja, onde estava a média nesse período aqui durante os itens de 2 semanas. Posso escolher o tempo, posso descartar itens, eu posso chegar e falar, eu quero lead time desde os itens pendentes. Aumentou aqui, ó, uma semana, 98 itens, inclusive 17 é o máximo ainda, continua sendo ele, a média também aumentou para uma semana. Posso querer ver cycle time, ou seja, eu quero ver só o que começou a desenvolver programado, itens concluídos. Vamos tirar os itens concluídos também. Só o ciclo de desenvolvimento. 3 dias. Se algo está aqui, demora em média 3 dias. Na mediana, 20 horas. Então, tem alguns que saem do padrão, outros que estão ali. Tá? 90 itens passaram por esse fluxo. Esse é o Control Chart. Então, são 2 relatórios que eu mostrei para vocês. O CFD trazendo muito dos dados de gargalo, onde estão as coisas, e aqui a gente trazendo números com a sua relação. Você pode ver qual é o item que está aqui dentro. Então, gente, tá pronto. Vocês sabem como criar o quadro, como criar métricas, como criar fluxo. Então, é disso que eu estou falando sobre como criar o Kanban no Gira. Você sabe como limitar o trabalho, isso é essencial. Como gerar foco, como que você dá os números de previsibilidade, ou seja, olhando contra o chart falando, olha, nosso lead time são 3 dias, então se algo começar agora, daqui 3 dias vai ficar pronto. Então, vocês sabem como utilizar, tá? Esse é um guia completo para que ajuda vocês, né? Para trazer realmente resultado, uma forma de trazer. E por isso que eu falo, gente, para a gente trazer mais conteúdo, dá like nesse vídeo e compartilha, para a gente mostrar mais conteúdo, para chegar para mais pessoas. Para você que está interessado não só em Kanban, mas também tem um time ágil que tem participação, engajamento baixo, eu tenho um curso aqui, Facilitação na Prática, para você que quer trazer mais resultado para o time, para você que não consegue convencer seu time que o WIP é algo bom, que é algo que vai dar resultado, que vai limitar o trabalho e vai trazer mais resultado. Para você que precisa mostrar essas métricas para esse time, então tá aqui, Facilitação na Prática, que a gente fala sobre como o comportamento muda as reuniões e dá resultado. Obrigado, gente, para quem chegou até aqui, para quem deu like, para quem compartilhou, porque tem muito mais vídeos. Esse vídeo de Kanban, tenho certeza que vai ajudar vocês e vai dar mais eficiência para vocês nos resultados da empresa. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.